Meu nome é Júlia, eu tenho 31 anos e fui diagnosticada com câncer de mama aos 22 anos em 2012. O primeiro sintoma que eu tive foi o endurecimento da mama esquerda, que foi a mama que eu tive o nódulo, que eu tive câncer. Esse endurecimento, ele começou a virar um nódulo, né? Era primeiro uma mama dura que começou a se tornar um nódulo, né? Virar um caroço, bem perto da pele, então eu conseguia sentir bem com a mão. Além disso, no início, na fase do endurecimento, eu também tive um pouco de secreção, saindo da mama esquerda. Na época, eu não sabia que esses sintomas de secreção e endurecimento poderiam ser sintomas de um câncer de mama. Além da questão de que eu não tinha ciência de que os sintomas que eu passava poderiam ser sintomas de câncer de mama, era o fator de negação. Então, eu não acreditava que eu poderia ter câncer tão cedo. Embora eu tinha histórico familiar, eu nunca imaginei que eu pudesse ter câncer de mama tão jovem, com 22 anos. Então, esse fator de negação também contribuiu com que eu demorasse para buscar ajuda. E o câncer evolui muito rápido, né? Então, quanto antes eu tivesse buscado ajuda, melhor seria para mim. No resultado, né, o meu câncer foi diagnosticado com estágio 3, que já não é um estágio inicial da doença. O meu nódulo tinha 5 centímetros de diâmetro. Felizmente eu não sofri metástase, então não se espalhou para nenhuma outra parte do corpo, ele estava concentrado na mama. E aí, após o diagnóstico, eu iniciei o meu processo de tratamento do câncer de mama. Olá! Começa agora mais um episódio do InterPharmaCast, o podcast onde a ciência, a qualidade de vida e o paciente se encontram. Eu sou o Wagner Gonçalves. E eu sou a Bia Rodrigues. O tema do episódio é a campanha Outubro Rosa e o câncer de mama. Começamos o episódio ouvindo o depoimento de Júlia Pestana, hoje com 31 anos, diagnosticada com câncer de mama aos 22. Iniciar nossa conversa com a história da Júlia é um alerta para todas as mulheres. Por mais que não seja tão comum, mulheres muito jovens podem desenvolver a doença. Por isso, é tão importante conhecer nossos corpos, realizar o autoexame e os exames de rastreamento. Exatamente, Bia. E durante o tempo aí de restrição máxima que tivemos na pandemia, muitos brasileiros deixaram de fazer seus exames de rotina. Eu tenho um dado sobre a diminuição do número de mamografias realizadas durante a pandemia. Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, houve uma queda de 42% nas mamografias realizadas em 2020 em comparação com 2019. Esse exame é essencial no diagnóstico do câncer de mama. Para esse episódio, vamos conversar com associações de pacientes, parlamentares e oncologistas. Iniciamos nossa conversa com o Dr. Tiago Kenji, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e diretor técnico da Oncologia do Hospital Santa Paula. Oi, Dr. Kenji, obrigado por participar do InterPharmaCast aqui conosco, nos ajudando a levar informação de qualidade, falando agora sobre câncer de mama para a sociedade brasileira. Começamos o episódio com o depoimento da Júlia, diagnosticada com câncer de mama aos 22 anos. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia seja realizada anualmente a partir dos 50 anos. Mas mulheres mais novas podem fazer esse exame? Ou há outro exame que pode ser feito para diagnosticar câncer de mama? Quanto mais jovem é a paciente, maior a possibilidade de ter um tecido mamário mais denso, o que dificulta a análise do nosso radiologista. Então, é sabido que quando tem algumas mutações que predispõem a câncer e já tem o histórico familiar definido, né? Ressonância é um exame que acaba sendo usado em pacientes mais jovens. E quanto mais vai passando o tempo, quanto maior a idade da paciente, a mama vai ficando menos densa, a acurácia da mamografia acaba ficando melhor. De cada gene, de cada família, a gente já tem algumas recomendações para as pacientes serem examinadas antes. Então, os genes que a gente tem mais dado clínico é o BRCA1 e o BRCA2, né? O exemplo mais comum e a mídia toda já divulga é da atriz Angelina Jolie, que acabou fazendo até a cirurgia de prevenção, né? A cirurgia profilática, não ter tumor, mas já fazer a cirurgia para prevenção. E nesse subgrupo de pacientes, o exame de ressonância acaba se impondo numa idade mais jovem para uma acurácia melhor aí na análise, tá? Então, sim, a idade influi um pouquinho, por isso que, em relação ao nosso primeiro questionamento de quando começar,
Quanto mais cedo a gente começa, melhor a gente tem noção de como é o tecido mamário dessa paciente, mas a gente perde um pouquinho de detecção pela densidade da mama. Então, por outro lado, a gente vai pegar mais tumores mais iniciais e que vão aumentar a taxa de cura. Então, a gente vai ter que ter esse equilíbrio aí de recurso e detecção mais cedo da doença. O caso da Angelina Jolie gerou polêmica e foi realmente bem divulgado pela mídia na época, eu me lembro bem. Como já falamos, a pandemia resultou na diminuição do número de mamografias realizadas em 2020, quando comparado a 2019. Você sentiu isso no seu consultório? Teve casos de pacientes que atrasaram a realização desse exame, doutor? Houve uma janela maior e muitas pacientes que eram muito regradas e faziam seus exames anuais acabaram tendo que alargar essa detecção. Tive casos que foi bem esse exame que atrasou um pouquinho, que detectou o tumor, e dá sempre aquela dúvida, será que se tivesse feito no período certo a gente tinha pego um pouco antes? Mas assim, a maior parte dos tumores de mama é uma velocidade de doença não tão agressiva. Existem cânceres mais difíceis, mais agressivos, que realmente meses fazem diferença. Então, pelo câncer de mama ter esse passo de anos e poder ter essa detecção precoce na maioria dos casos, óbvio que medicina, vocês sabem que a gente sempre tem um pouquinho de variação. É um modelo bom, é um modelo que mostra que a prevenção realmente ajuda muito, a taxa de cura dessa doença vem aumentando, a maior parte das pessoas que vão ter câncer de mama vão se curar, porque realmente tem esse tempo interessante da gente poder detectar precoce e mudar realmente a história natural. A campanha Outubro Rosa chama atenção aí para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, né? E da realização do autoexame, da mamografia de rastreamento. Por que é tão importante detectar a doença logo no início? Eu pude atuar muito tempo em SUS e felizmente até lá na estatística do SUS a gente tem a maior parte de tumores mais pré-iniciais do que tardios, mas quando a doença já começa a ser um pouco mais avançada, então, por exemplo, um parâmetro clínico simples de entender é quando os gânglios, né, os linfonodos que defendem ali a mama e estão contaminados na axila, eles saem sempre nessa cirurgia, tem positividade, a chance do oncologista da paciente ter que fazer quimioterapia adjuvante, que a gente chama, um tratamento ali preventivo, para evitar, né, futuramente a metástase, é muito alta. Então, se a gente consegue pegar esse tumor antes de ter esses linfonodos, essas ínguas axilares contaminadas, aumenta muito a taxa de cura, a gente consegue até poupar a paciente da quimioterapia. Não é o único fator, tá, pessoal? Então, a gente usa esse fator clínico, mas quanto mais tarde a doença vai ficando, a gente vai tendo que ser mais agressivo e fazer mais tratamento. E às vezes também, infelizmente, ter a situação de pegar já uma doença com metástase, que o intuito vai ser buscar mais o controle da doença. Então faz toda a diferença, e é por isso que o Outubro Rosa é um excelente momento para a gente ter essa possibilidade de conversa. Muitas vezes, né, a paciente tem um bom plano de saúde, ou até tem um serviço de SUS que funciona bem, e acaba não indo, acaba tendo receio de ir. Então, ter essa campanha, ter esse espaço que vocês estão abrindo aqui é excelente para a gente poder sempre pegar o tumor mais precoce possível. Algumas situações até a gente consegue pegar, por exemplo, tumores que a gente chama in situ, que nem foram invasivos e que aí realmente a cirurgia por si só já cura a paciente. Então, vale muito a pena essa campanha toda e fazer os exames aí no tempo adequado para a gente poder auxiliar os pacientes a ter o máximo possível de taxa de cura. Doutor, o câncer de mama é o tipo mais incidente entre as mulheres no Brasil e no mundo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, são esperados mais de 60 mil novos casos no Brasil. Mas esse não é o único tipo de tumor feminino. Você pode falar um pouco sobre os outros tumores femininos? No Brasil, a gente infelizmente tem uma taxa alta de tumor de colo de útero, que é um outro tumor extremamente prevenível, ou pelo menos diagnóstico inicial, aquele examinho simples do Papa Nicolau, mas que realmente acaba tendo uma perda grande, né? E às vezes um tratamento curativo que seria
uma cirurgia simples acaba sendo uma cirurgia grande, ou até mesmo até uma evolução bem grande da paciente ter um crescimento grande desse tumor e atrapalhar a bexiga, e tem casos aí de paciente perder função renal e até irem para diálise por causa do tumor, que dá para ter diagnóstico muito precoce. Então, faça esse alerta ao colo de útero, o exame que está disponível no SUS, inclusive, mas precisa do empenho da paciente, né? Ter o exame ginecológico. A gente sabe que é um exame muito íntimo, muito, é, enfim, íntimo da paciente, mas que tem grandes vantagens de detectar precoce essas alterações em colo de útero. A gente também tem os acometimentos de tumor de útero, né? Já o câncer de endométrio. E aí está implicado muito a obesidade, né? A vida mais moderna, isso acaba aumentando o risco desse tumor. E o câncer de ovário, que é o câncer que é um tumor um pouco mais agressivo e que também a gente precisa estar atento aos sintomas de dor abdominal, aumento do volume abdominal, e às vezes até um ultrassom acaba detectando esse tumor de ovário mais cedo. Além disso, né, além dos próprios tumores do aparelho ginecológico, do aparelho feminino, as mulheres podem ter os tumores dos outros órgãos como os homens, então gastrointestinal, pulmão, isso também pode acabar acometendo as pacientes, mas muito boa lembrança, esse momento também para a gente cuidar das outras partes do check-up feminino, e exames simples como Papa Nicolau, ultrassom transvaginal podem ajudar bastante. Dr. Kenji, gostaria de agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite para participar aqui do InterPharmaCast. E se as pessoas quiserem acompanhar um pouco mais seu trabalho, onde que elas podem te encontrar? Eu só tenho a agradecer, obrigado Wagner pelo convite, parabéns InterPharmaCast pela iniciativa. Falar do Outubro Rosa é muito bom sempre. Eu deixo meu Instagram, é Thiago Kenji Takahashi Onco, para o que vocês precisarem. E qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, estou muito honrado por vocês terem me convidado. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Sabemos que os pacientes e seus familiares necessitam de apoio durante o diagnóstico e tratamento de um câncer. Por isso, o InterPharmaCast convidou 2 associações de pacientes para participar desse episódio. Para dar continuidade ao tema e falar sobre a jornada do paciente com câncer no Brasil, vamos conversar agora com o Gabriel Johnson, que é coordenador de projetos e relações institucionais da FEMAMA, e Luciana Holtz, presidente e fundadora do Instituto Oncoguia. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos dois por terem aceito o convite. E, para começar, a gente pode apresentar as 2 instituições e falar um pouco da campanha de cada uma também sobre o Outubro Rosa de 2021. A FEMAMA, a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama, é uma associação civil sem fins econômicos que busca ampliar o acesso ágil e adequado ao diagnóstico e ao tratamento do câncer de mama para todas as pacientes. Presente em mais de 20 estados e também no Distrito Federal, somos a maior liderança nacional de grupos de pacientes no controle do câncer de mama, representando a voz de 76 ONGs no Brasil. A FEMAMA luta diariamente para influenciar políticas públicas com o objetivo de diminuir a mortalidade por câncer no Brasil. Em 2020, a campanha 3 Perguntas que Salvam, #Pergunta para Ela, revelou para a sociedade que com apenas 3 perguntas sobre diagnóstico precoce e fatores de risco, poderíamos salvar uma vida. Em 2021, a campanha volta com um novo olhar sobre o câncer de mama no Brasil pandêmico. Sabendo que quanto mais rápido o câncer é diagnosticado e tratado, maiores são as chances de cura, com tratamento menos invasivos, etc. As 3 perguntas podem sim evitar o surgimento de números de casos avançados de câncer de mama no Brasil. Então, para este ano, as 3 perguntas são: você já fez sua mamografia este ano? Você tem controlado seu peso? Você tem feito atividade física regularmente? O exame de imagem, peso adequado, atividade física, como se sabe, são passos importantes para evitar o câncer avançado e diminuir o risco de desenvolvimento para o câncer de mama. Por isso, este ano a FEMAMA dá ênfase a essas perguntas que, quando feitas e praticadas, empoderam a sociedade no cuidado de sua própria saúde. Olá, eu sou a Luciana Holtz, um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu sou fundadora e presidente do Instituto Oncoguia, uma ONG que apoia, que informa e que defende os direitos dos pacientes com câncer. Seguimos diariamente com o propósito de fortalecer, de guiar e de encorajar pessoas tocadas pelo diagnóstico de um câncer para que passem por essa fase da melhor maneira possível. Para isso, realizamos projetos
de informação de qualidade, de educação em saúde, de defesa de direitos e de advocacy, né, partindo sempre, né, de um empoderamento do paciente, né, do fortalecimento desse paciente para que ele seja protagonista dessa fase na sua vida, com informação, conhecendo seus direitos, e ao mesmo tempo trabalhamos de forma muito responsável, buscando políticas públicas, propondo, monitorando, para que as políticas públicas de câncer sejam mais efetivas, menos desiguais e mais justas. Agora, nesse Outubro Rosa, nós lançamos um movimento. Então, a proposta é que, apesar do medo, apesar da desinformação, muitas vezes, né, da solidão gerada pelo câncer, né, e todos os estigmas ainda atrelados a essa doença, que as pessoas de verdade encarem o câncer. Então, né, a proposta é juntos, a gente encara o câncer de mama, trazendo esse conceito, né, de que quando você não está sozinho, quando você tem apoio, quando você tem informação, tudo fica mais leve, fica mais possível, você diminui os desafios, eles obviamente não desaparecem, mas tudo se torna mais possível. Então essa é a nossa campanha do Outubro Rosa, que para a nossa instituição se torna realmente um movimento, no qual a gente pretende seguir, inclusive passando por outros tipos de câncer também. A suspeita e a descoberta de um câncer podem ser bem angustiantes tanto para o paciente quanto para os familiares. Gabriel, você pode explicar como é a jornada do paciente oncológico no Brasil e como a FEMAMA atua para ajudar o processo nessa jornada? Hoje, o paciente com suspeita de câncer no SUS, ele precisa procurar a unidade básica de saúde mais próxima para fazer uma triagem e a consulta com o clínico geral, que pode solicitar exames de imagem caso seja necessário. Se o resultado indicar alguma coisa, passa então para a biópsia. Havendo alguma confirmação, né, de neoplasia, de câncer, o paciente é encaminhado para um especialista para determinar qual tipo de tratamento mais adequado. Isso parece muito bonito, muito lindo, mas não necessariamente acontece tão rápido, né? Algumas pessoas demoram até 200 dias hoje para conseguir o diagnóstico de câncer no Brasil, e às vezes quase isso ou isso também para iniciar o primeiro tratamento, né? A FEMAMA esteve à frente de diversas leis hoje já promulgadas, como a lei da mamografia, a lei dos 30 dias, a lei dos 60 dias e a lei da notificação compulsória do câncer. E atualmente luta para a aprovação do PEG 265, que quer dar para o SUS acesso aos pacientes a câncer genético, testes genéticos e genômicos também, né? Aqueles que são para detectar câncer hereditário e aqueles para personalização de tratamento, os dois. A instituição acredita que a luta por menos tempo de espera e mais tempo de vida com qualidade são essenciais para os pacientes oncológicos no Brasil e que hoje, apesar de avanços de políticas públicas, esse prazo segue longe do ideal. Entretanto, ainda se faz necessário produzir mais evidências científicas do impacto nos prazos da jornada do paciente e continuar lutando ativamente para promover, então, essa agilidade e qualidade dos diagnósticos e tratamentos de câncer, todos os dias, fiscalizando de perto o trabalho do poder público. Saber quais são os direitos dos pacientes e os deveres do Estado tem como ajudar o paciente nessa jornada, né? E, Luciana, como que a Oncoguia atua para informar isso ao paciente oncológico? Diante de um diagnóstico como o de um câncer, né, a informação ela é crucial. Então, aqui no nosso trabalho do Oncoguia, nós preconizamos, né, e defendemos para que o paciente compreenda que ele saber a respeito da sua própria doença, dele compreender informações relacionadas ao seu tratamento, que ele compreenda também, que ele conheça, se informe que existem direitos e deveres e que aí isso extrapola o papel de paciente, né? Isso chega muito mais próximo do nosso papel enquanto cidadão. E então essa é a base de tudo que o Oncoguia faz, né? Garantir que todo paciente entenda que informação é poder, entenda que informação salva vidas, e para isso a gente
né, a gente trabalha informando de diferentes maneiras, que a informação ela está toda dentro do nosso portal. O portal Oncoguia hoje tem quase 3 milhões de acessos mês. Depois disso a gente segue, né, reafirmando e disponibilizando mais informações nas nossas redes sociais. E para complementar e aprofundar tudo isso, nós temos o nosso teleatendimento. Então, por meio de um telefone nacional, que é o 0800 773 1666, as nossas atendentes especialistas, elas ficam à disposição desse paciente que, de alguma maneira, não conhece a informação, de alguma maneira leu a informação e não compreendeu, ou ainda, né, já fez tudo isso, mas está enfrentando alguma barreira para conseguir efetivar esse direito na prática. Então, né, pelo nosso teleatendimento, a gente segue apoiando e educando e fortalecendo esse paciente para que ele compreenda a relevância desse direito na vida dele neste momento e tenha as ferramentas suficientes para ele conseguir ir atrás. A crise sanitária fez com que muitas consultas, exames e cirurgias eletivas fossem canceladas na fase mais restritiva da pandemia de coronavírus. Como isso impactou nos exames e diagnósticos de câncer e como as duas associações se articularam para diminuir esse impacto? A fim de entender o cenário oncológico durante a pandemia, a FEMAMA realizou um levantamento com a participação de 30 ONGs associadas em abril de 2020, avaliando os resultados das ONGs de 25 cidades, 16 estados, sendo 12 capitais. As maiores queixas das pacientes foram o cancelamento de consultas, com 32,3%, o cancelamento de cirurgias, com 22,6%, e a falta de agenda disponível para exames de diagnóstico, 16,1%. Em abril, em Porto Alegre, por exemplo, de acordo com a própria Secretaria Municipal de Saúde, o número de solicitações de exames diagnósticos para rastreio de câncer na cidade representou uma queda de 80% entre março e maio de 2020, comparando com o mesmo período do ano passado. A gente tem vários dados, tanto da FEMAMA quanto de outras instituições e associações médicas que mostram o problema que foi o cuidado do câncer durante a pandemia. De acordo com a própria Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e da Sociedade Brasileira de Patologia, só entre março e maio do ano passado, entre 50 e 90 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer, ficaram sem o diagnóstico. E até 70% dos pacientes oncológicos tiveram suas cirurgias não realizadas. Então, os números são muito maiores do que a gente imagina, né? E o DataSUS, né, de forma consolidada, mostrou que mais de 1 milhão de mulheres deixaram de fazer o exame mamográfico em 2020 no SUS, em comparação com os dados de 2019 e 2018. Isso quer dizer que, de novo, 50 mil mulheres deixaram de ser diagnosticadas com câncer de mama durante a pandemia, né, do ano passado. Isso são dados do ano de 2020 inteiro, né, que a gente conseguiu consolidar este ano. Nos 2 anos anteriores, em 2019 e 2018, 2 milhões e 100 mil mamografias foram realizadas. E ano passado, 1 milhão e 100 mil. Então, foi um absurdo. Então, hoje a gente vê um cenário muito grande, né, de um represamento de exames diagnósticos, da necessidade de pessoas voltarem a fazer os seus exames periódicos, de retornarem suas atividades físicas mesmo, foco em diminuir peso, em deixar de ser sedentário. As pessoas, né, aparentemente estão dormindo mal, estão bebendo mais. Então tem aí todo um descompasso, sem falar nas questões de saúde mental, que a pandemia realmente gerou e exacerbou, sem dúvida nenhuma. Mas os números já nos mostram, né, inclusive na nossa plataforma radardocancer.org.br, que quando a gente compara 19 com 20, a gente viu aí um impacto de mais de 1 milhão, chegando a quase 1,5 milhão de mamografias que deixaram de ser feitas. Uma queda importante no número de biópsias, né, que é um exame que já demonstra o quanto a pessoa tem algum sinal ali que merece ser investigado. Então, 39% na queda das biópsias. Exames de Papa Nicolau também chegando a uma queda de 50%, colonoscopias chegando a 43%.
E durante o ano de 2020, né, nós também acompanhamos muitos pacientes que tiveram seus tratamentos cancelados ou adiados, então, sem dúvida nenhuma, e acho que a gente realmente já chegou a hora de convocar todas essas pessoas, na verdade já passou da hora da gente convocar todas essas pessoas para uma retomada da oncologia e, em especial, né, dos seus exames, e acho que esse Outubro Rosa nos ajuda muito, né, a trazer essa mensagem de encare o teu exame, já dá para você sair de casa, né, nós todos conhecemos todas as medidas de segurança, e isso nesse momento é muito, muito, muito fundamental. Luciana, eu tenho mais uma pergunta para você. Ainda sobre a pandemia, qual é o trabalho desenvolvido pela Oncoguia para diminuir o impacto da pandemia no cenário do câncer no Brasil? Já desde o final do ano passado, e esse ano a gente começou com força total, né, institucionalmente, com uma iniciativa que a gente chama, né, por uma retomada da oncologia. E o que a gente tem feito é uma aproximação estratégica de atores que podem apoiar e, de certa forma, cobrar por essa retomada. Então, tanto o Legislativo, o Congresso Nacional está muito envolvido nas questões de oncologia e especialmente nessas questões de retomada da oncologia também, de projetos e planos que apoiem essa retomada, e também de órgãos como o CONAS, o CONASEMS, e além de um esforço muito grande de educar os pacientes e educar a população, né, tanto para adesão à vacina, quanto para garantir que realmente, né, dúvidas, desinformação e muitas vezes a própria fake news atrapalhe nesse cuidado que o paciente tem que ter agora, né, para seguir corretamente seu tratamento. Muita coisa tem acontecido, o próprio Ministério da Saúde lançou uma portaria no final de 2020, que é a portaria 3712, que liberou mais de 150 milhões para os estados, e o foco dessa portaria realmente foi apoiar iniciativas de prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e colo de útero. Então, também estamos apoiando de maneira bem próxima todas essas iniciativas, e, sem dúvida, colocando o holofote em iniciativas que já estão acontecendo na prática. Um exemplo importante é São Paulo, que já criou, inclusive, um plano de alta suspeição de câncer, bem, né, com regras bem claras, que mostram aí que o foco é uma busca ativa e uma organização de filas para que esses exames que estão aí represados possam ser realizados. Bom, como estamos falando de impacto nacional, eu vou pedir uma ajuda, uma perspectiva parlamentar agora, com a deputada federal Silvia Cristina, que atua fortemente nos temas relacionados à saúde e ao câncer em especial. Deputada, seja bem-vinda e diz pra gente, deputada, o que te faz ser tão atuante nessa área. Oi, Wagner, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, um abraço carinhoso para todos os nossos companheiros da Interfarma. Ter passado pelo câncer, ainda sou paciente oncológica, claro, a gente faz ainda acompanhamento, mas me deu a oportunidade de conhecer de perto, de sentir na pele o quanto que era difícil ter uma doença grave no estado de Rondônia no ano de 2006. Então, conheci de perto e vi o quanto que deveria ser feito para amenizar o sofrimento dos pacientes com câncer. E aí realmente foi me dada uma missão. A partir do momento em que eu venci o câncer, a missão de fazer para que outras pessoas pudessem ter sido acolhidas melhor. E nós estamos realizando um grande sonho. Um sonho lá atrás, quando ainda fazia tratamento, e hoje, como deputada federal, nós conseguimos alocar recursos de minha autoria para a construção do primeiro centro de prevenção e diagnóstico de câncer do estado de Rondônia, que não vai atender só o estado, mas toda a região norte, tão carente especialmente da saúde. E mais do que fazer prevenção
de câncer de mama, de colo, de próstata, de pele, de boca, que são as 5 especialidades que nós vamos iniciar a partir do dia 3 de dezembro. Nós vamos amenizar o sofrimento, nós vamos dar dignidade a tantas pessoas que terão o diagnóstico precoce e que terão essa notícia que não é tão boa, mas elas vão ser agraciadas com esse centro de prevenção que, sem dúvida, vai trazer vida plena, porque o câncer diagnosticado em fase inicial é a certeza da cura. Então esse é um grande legado que nós deixamos, mas especialmente de enfrentamento ao câncer, que é a nossa missão aqui na Câmara Federal. Deputada, como você já contou, a senhora foi paciente de câncer de mama antes de ser eleita. Como essa experiência determinou sua atuação na Câmara dos Deputados? O que me motiva a trabalhar especialmente, de uma maneira muito forte, no combate ao câncer, foi porque eu vivi na pele a doença, fui mutilada, tive que fazer mastectomia total, que é a retirada total da mama. E quando nós entramos aqui, nós queríamos já começar esse trabalho com muita força. Por isso que nós conseguimos um espaço tão importante. Sou presidente da Frente Parlamentar de Luta contra o Câncer, relatora da Comissão de Enfrentamento ao Câncer, faço parte da Comissão da Seguridade Social, que discute os temas relacionados à saúde, para poder ser a voz, mas também uma atuação diferente, para que nós possamos avançar cada vez mais. Então, temas relacionados ao câncer, onde nós estamos constantemente ouvindo o terceiro setor, entidades voltadas para pacientes com câncer, nós fazemos da maneira que tem que realmente acontecer. Especialmente, uma das questões que eu faço questão de dizer, a PL, o projeto de lei da quimio oral, veio do Instituto Vencer o Câncer. Então, nós estamos ouvindo a comunidade e agindo de maneira muito forte para que essas demandas elas sejam atendidas, porque é assim que nós estamos aqui, para poder fazer diferença e atuar em prol do povo brasileiro, mas especialmente aos pacientes com câncer. Sabemos que o Congresso Nacional tem um papel fundamental para o bem-estar do cidadão brasileiro em todos os aspectos. Em relação à saúde e ao câncer, como tem sido o trabalho realizado pelos deputados para melhorar a vida do paciente? Na Federal, nós temos atuado de maneira a ouvir a população, a ouvir as entidades, os pacientes com câncer, mas especialmente tratar de que é através de ouvir essas pessoas, de trazer essas ideias, é que nós vamos devolver com prática e com os projetos de leis. Alguns já aprovados, que já estão aí para serem cumpridos, a lei dos 30, dos 60 dias, avançamos muito aqui na Câmara e trabalhamos para que de fato essas leis sejam cumpridas, para o diagnóstico e para o início do tratamento, que não pode demorar tanto tempo e que infelizmente é uma realidade. Outro fato importante também que estamos trabalhando é a revisão e modernização da tabela SUS. É dessa maneira que nós vamos avançar. E ainda lutamos por um orçamento diferenciado, especialmente para os pacientes com câncer. Nós temos que ter essa diferença, nós temos que avançar um pouco mais, porque relatos, especialmente da Organização Mundial de Saúde, revela que em 2050, 1 a cada 2 pessoas terão câncer. Olha o avanço que teremos. A pandemia afastou muitas pessoas dos seus exames. Então nós vamos ter aí uma realidade muito triste. Então é por isso, dessa atuação, mas especialmente para que possamos avançar nesse sentido. Já citado pela deputada, o projeto de lei 6330 de 2019, conhecido como PL dos oncológicos orais ou da quimio oral, foi aprovado tanto pelo Senado quanto pela Câmara dos Deputados. Ele torna obrigatória a cobertura pelos planos de saúde dos tratamentos domiciliares de uso oral contra o câncer. Qual a importância desse projeto, principalmente se pensarmos em um período tão delicado como esse da pandemia de Covid-19, deputada? O PL 6330, que foi intitulado de quimio oral, é um projeto extremamente importante. Nós sabemos que, especialmente nesse período de pandemia, o paciente oncológico ter a oportunidade de tomar o seu medicamento em casa, próximo do seu marido, da sua esposa, é a garantia de que ele vai ter mais comodidade, vai ter mais alegria. E essa questão familiar, ela ajuda muito no tratamento. Mas mais do que isso, todos nós sabemos que a quimio oral,
ela, de fato, ela é melhor do que a intravenosa. Então, é uma pauta importante que nós lutamos muito para aprová-la. Como relatora, conversei com muitos pares, conversei com muitos líderes e nós precisamos, de fato, dar dignidade a essas pessoas. Tivemos o veto, claro, ficamos decepcionadas com o que aconteceu, mas ainda não perdemos a luta. É dessa maneira que nós temos que trabalhar. O projeto da quimio oral está há quase 3 anos aqui na casa. Foi aprovado por unanimidade no Senado. Então, nós temos esse compromisso com os pacientes oncológicos de derrubar o veto, mas de garantir um tratamento humanizado e digno, especialmente para os pacientes com câncer. Como a deputada já colocou, apesar de aprovado no Congresso Nacional, o PL dos oncológicos orais teve o veto presidencial. Eu gostaria de escutar tanto do Gabriel quanto da Luciana como as associações de pacientes analisam e atuam contra esse veto. O veto ao PL das drogas orais foi um soco no estômago dos pacientes e das associações que lutam por mais direitos, para todas as 76 ONGs que a gente representa. O acesso agilizado, aos quimioterápicos orais na saúde suplementar traz uma inovação que o paciente precisa, sem que ele tenha que esperar anos por um processo longo e desgastante. A FEMAMA chegou a emitir uma nota contrária ao veto e vem trabalhando junto com parceiros para articular os parlamentares pela derrubada do veto de um direito que é tão importante, caso a gente consiga conquistá-lo. As pacientes têm muito mais comodidade, e qualidade de vida quando as drogas são orais, que elas podem conseguir fazer em casa, com todo o conforto que isso oferece, e também evitando de ir a hospitais ou ambulatórios para fazer essa aplicação, e evitando também se expor ao coronavírus, por exemplo. Então, é uma pauta muito importante, muito cara para a FEMAMA, e a gente está junto às instituições que encabeçam esse movimento para tentar derrubar o veto, já está conversando com parlamentares, vários deles se mostraram a favor do veto, então a gente está com boas expectativas em relação a isso, e a gente espera que vire um direito, e que não os pacientes, pelo menos da saúde suplementar por enquanto, não tenham que passar por um tempo grande de demora, Nós estamos trabalhando em parceria com outras ONGs e também bem próximos aos parlamentares que estão liderando todo o processo, para que durante, acho que as próximas semanas aí, isso possa acontecer. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, neste momento é o que a organização analisa como o de melhor que pode acontecer para o paciente, enquanto outras medidas, outras discussões relacionadas a prazos e critérios de tomadas de decisão relacionadas a uma ATS para o Brasil não acontecem. Deputada, o veto dos oncológicos orais ainda aguarda a avaliação do Congresso. Como que anda essa discussão? Você acha que esse veto deve ser derrubado? Wagner, foi uma decepção quando nós tivemos a informação de que o PL 6330 tinha sido vetado pela presidência, mas nós estamos aqui, de fato, para lutar pela derrubada do veto. O governo até que mandou uma MP, que é a de número 1054, mas ela não atende da maneira como nós precisamos os pacientes oncológicos. Eu mesma encaminhei 12 emendas, mas nós não queremos uma coxa de retalho. O projeto está pronto, ele atende aos anseios dos pacientes oncológicos com relação à quimio oral. E é isso que nós queremos. É o nosso propósito, nós lutamos cada dia aqui na Câmara Federal. Nós temos que dar dignidade. Nós temos que provar que aqui, nessa Casa de Leis, a qual nós representamos o povo, nós temos que trabalhar pelos anseios desses pacientes, que esperam isso. Então, nós trabalhamos pela derrubada do veto e eu não tenho dúvida de que nós vamos conseguir essa vitória aqui na Câmara Federal. Agradecemos a participação da deputada Silvia Cristina, ao doutor oncologista Tiago Kenji, ao Gabriel e à Luciana, da FEMAMA e do Oncoguia, e da Júlia, a paciente que deu o seu depoimento no início desse episódio. Nós, da Interpharma, desenvolvemos um trabalho junto a stakeholders do setor de saúde para ampliar o acesso dos brasileiros aos medicamentos e terapias mais avançadas.
e sempre em defesa da pesquisa clínica, que possibilita o desenvolvimento de novas soluções para tratamento de todos os pacientes que hoje anseiam por qualidade de vida e cura. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio, gostaríamos de agradecer novamente todos os participantes, mas nós temos mais uma mensagem deixada pela paciente Júlia Pestana a todos que nos ouvem. Nas nossas redes vamos continuar conectados e em nosso site temos um estudo, o Câncer no Brasil, a jornada do paciente no sistema de saúde e seus impactos sociais, e no nosso canal do YouTube, na playlist sobre esse tema, um vídeo sobre os principais pontos abordados nesse mesmo estudo. Então acesse o site, acesse também o YouTube para conferir, não deixe de seguir, comentar, ativar as notificações em todas as redes, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, porque é através das redes que mantemos nosso diálogo vivo. Vamos ouvir a mensagem da Júlia? Até o próximo episódio! Hoje existem novas formas de quimioterapia, né? Algumas delas para determinados tratamentos, outras para outros tipos de câncer, que não câncer de mama. E são quimioterapias que permitem medicação oral, que dá para ser feita em casa, né? Então, é um benefício para o paciente poder fazer o tratamento em casa, porque não tem que ir para o hospital. A gente sabe que o hospital tem muita estrutura, mas ao mesmo tempo, para quem não precisa estar no hospital, é um risco, né? Risco de infecção. Além de que você está ocupando espaço de um leito que poderia estar sendo usado para uma pessoa que está precisando mais. 10 anos atrás, quando eu fiz meu tratamento, eu tive problema com o plano de saúde. Eu tive o início da minha quimioterapia negado por carência. E hoje existe o NIP, que é um sistema de reclamação da própria ANS, que suporta casos como o que eu tive, né? Casos que precisaram ser judicializados. Então, o NIP coloca um prazo que o plano de saúde tem que notificar a resposta para reclamação em 5 dias, e isso ajuda muito a acelerar o tratamento, porque para um paciente de câncer, cada minuto importa, e ter o seu tratamento retardado por conta de um problema com o plano de saúde pode ser fatal para um paciente de câncer. Eu tive muito apoio familiar e de amigos, e isso foi essencial para me ajudar a passar pelo tratamento. Mas, por outro lado, tive também amigos que se afastaram de mim no tratamento, porque não sabiam lidar com câncer. Então, eu vejo muito isso acontecer, às vezes, mulheres que têm parceiros que se afastam durante o tratamento do câncer de mama,